Hoje nós temos a honra de receber 3 mulheres incríveis que estão no meio dessa jornada tão desafiadora. Elas representam força, esperança e a luta diária contra o câncer de mama. Cada uma tem uma história de superação. E juntas, elas vão nos mostrar que mesmo em momentos de dificuldade, é possível encontrar coragem e seguir em frente. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre as trajetórias e o que as mantém fortes nesse caminho. Sejam muito bem-vindas, Fernanda, Ariane e Loren. A Loren que acabou de aparecer na reportagem, mas agora a gente vai conhecer um pouquinho mais dela. Inclusive, então, quero já começar pedindo para que cada uma de vocês se apresente. Bom, eu me chamo Loren, tenho 42 anos. Sou casada, sou mãe de 2 meninas que estudam ali na escola onde foi feita a reportagem, a Maria Luísa de 13 anos e a Lívia de 5 anos. E eu descobri o meu câncer de mama em 2020, em junho de 2020, aos 38 anos pelo autoexame. O meu subtipo é o triplo negativo, então eu tive um diagnóstico rápido, bem no início. Então, eu logo comecei a quimioterapia, eu fiz 16 sessões de químio, eu fiz depois a cirurgia de mastectomia radical, tirei trompa e ovário também. Na sequência, eu fiz 25 sessões de radioterapia e mais uma quimio oral, um ciclo só. 5 meses após o final desse primeiro tratamento de câncer de mama, eu descobri a metástase no pulmão e nos linfonodos infraclaviculares, que são ao redor do meu pescoço, né? Onde eu tenho cerca de 10 nódulos ao redor do pescoço e um no pulmão. E desde então, desses 3 anos para cá, eu retornei à quimioterapia semanal, né? Eu faço um ciclo de 3 semanas seguidas e folgo uma. E sou paciente paliativa, né? A minha quimio hoje ela é para controle, ela não é mais para cura. Mas graças a Deus ela vem dando certo, vem dando um bom resultado e eu pego isso como um propósito de vida para mostrar para as pessoas que existe muita vida apesar do câncer, né? Além do câncer a gente consegue ter uma qualidade de vida muito boa e manter, né, a nossa vida, a nossa família, o nosso cotidiano. Já a gente vai entrar mais nesse assunto. Agora eu gostaria de conhecer um pouquinho mais da Ariane. Então, meu nome é Ariane, eu tenho 38 anos e sou casada também, tenho uma filha de 12 e uma de 5, estamos quase na mesma faixa ali. E eu descobri, eu tinha 29 anos e foi através do autoexame. Eu mesma fazendo o autoexame e me encaminhei para a rede feminina, no qual eles disseram que início era um nódulo, simplesmente um nódulo e não era maligno. Mas depois ele modificou e se tornou maligno. Fiz quimioterapia, fiz radioterapia, fiz cirurgia e o meu tempo ali mais ou menos de recidiva foi na média de 2015 a 2021. Só que em 2019 eu ganhei um presente, porque foi a minha gravidez, eu tive a minha filha que hoje ela tem 5 anos. E o tipo também, no meu caso é o hormonal, né? O próprio hormônio que produz as células. E retornei com a quimioterapia em 2021, fiz também radioterapia e hoje eu sigo em tratamento paliativo. No meu caso, voltou na mesma mama e voltou no pulmão. Hoje são 5 nódulos e sigo também em tratamento como a Loren. Fernanda, conta um pouquinho pra gente de como você teve aliás, um pouquinho sobre você primeiro. Então, eu sou a Fernanda, tenho 41 anos, também sou casada, tenho 2 filhos, o Enzo que está com 17 anos e a Rafaela que está com 15. E eu descobri esse tumor no início do ano e, ao contrário das meninas, eu não precisei passar pela quimioterapia, mas eu também fiz a mastectomia radical nas 2 mamas e fiz 15 sessões de radioterapia. E por 5 anos, então, eu ainda estou em tratamento, né? Eu acho que isso é um padrão. Então, eu não posso dizer que eu estou curada, mas eu estou me tratando e ao longo desses 5 anos eu ainda espero ter mais força ou tanta força como essas 2 mulheres que estão aqui do meu lado. Que passei por isso, eu fiquei emocionada ouvindo vocês falarem e imagino o que outras pessoas não devem estar pensando, né? Fernanda, como tu recebeu esse diagnóstico?
Então, eu acho que escutar o diagnóstico que você tem um carcinoma mamário invasivo, que é um câncer de mama, né, é um tumor, para mim foi um dos momentos mais difíceis de tudo. Eu digo que ouvir o diagnóstico não é fácil, porque a gente já, na hora você pensa o pior, eu vou morrer. E até descobrir bem certinho que tipo que é, como é que vai ser o tratamento. Tem várias fases, não é fácil, né? Eu acho que o meu tipo de tumor foi um tumor muito tranquilo, assim, de todos eu acho que é o mais tranquilo, mas não é fácil para nós, não é fácil para a família, mas ouvir ainda, o saber que você está com isso, eu acredito que seja a pior parte, assim, na hora que a gente escuta, pelo menos comigo foi assim, né? Eu não entendia mais o que o médico estava falando, eu não sabia mais onde é que eu estava, eu comecei a rir, eu achei que era uma brincadeira, sabe? Até você entender e cair a ficha do que eles estão dizendo e, bem assim, o que você precisa fazer depois é muito complicado, porque a gente tem que tirar forças de diversos lugares, apoio da família para dizer, não, vamos atrás, vamos ver o que precisa. É complicado. Loren, eu imagino que ouvir já dói, mas como que foi dito isso para você? Como que o médico te deu essa notícia? Então, infelizmente, o primeiro médico que me deu essa notícia foi de uma maneira um pouco rude. Ele não soube ter um pouco ali de cuidado ao medir as palavras, então eu entrei na sala sozinha, apesar de estar acompanhada, e ele simplesmente falou, o teu diagnóstico é um câncer, e o seu tipo é o que cresce mais rápido, espalha mais rápido, então praticamente me deu uma sentença de morte ali na hora. E como ela falou, a Fernanda falou, o chão se abriu e eu não ouvi muito mais coisas do que ele me falou. Eu só chorei, foi desesperador, ele não me explicou muita coisa, me deu uma lista só de oncologistas e dali eu saí muito perdida e achando mesmo que eu ia morrer. Mas eu te digo que a segunda vez que a gente recebe, né, no nosso caso ali da metástase, porque a primeira vez a gente é ruim, mas a gente tem a esperança de cura, né? Quando a gente recebe pela segunda vez, o chão se abre mais profundo e a gente cai mais fundo ainda. Então, assim, eu não sei dizer qual é a pior, se é a primeira ou é a segunda vez que a gente recebe a notícia, mas a maneira que para mim foi dada a primeira vez foi muito pior. E a sua experiência, Ariane? A primeira vez foi semelhante a Loren, simplesmente jogado no nosso colo, né? Porém, na segunda vez já foi totalmente diferente. Eu tive uma rede de apoio, tanto médica, e até hoje eu tenho, no qual ele me traz muita tranquilidade, o meu médico. É uma pessoa que ele não trata só o nódulo da Ariane, ele trata o emocional da Ariane, ele trata... porque o câncer em si não é só a doença, é a família, o emocional, é um todo. Né? Então, e assim, uma palavra que, bem rapidinho, que eu guardo no meu coração, que é assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem de Deus, vem de Jesus. Então, assim, o nosso emocional é algo que mexe muito. E eu procuro olhar sempre para cima, porque se eu olhar para baixo, eu vou ter os meus medos, as minhas incertezas, os diagnósticos que não são... Cada exame, o nosso coração parece que vai sair pela boca, né? Então, assim, eu preciso olhar sempre para cima. É uma espera, né? A gente tem que ser paciente, tem que estar o tempo todo esperando alguma coisa. Paciente no sentido de esperar mesmo, né? E de ser paciente, né? Ser paciente oncológico não é fácil. Então, a gente parece estar sempre esperando alguma coisa, né? Está sempre esperando um resultado, sempre esperando um diagnóstico. E isso é muito difícil. Sim. Não é fácil ficar nessa espera. Está cercada de tantos profissionais. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa que me acompanha de mastologista, oncologista, médica paliativa, enfermagem. Isso faz toda a diferença nessa fase que a gente, tanto na fase inicial, quanto na nossa fase agora de pacientes paliativas. Porque a gente dá a esperança, como ela falou, eles cuidam da gente num todo, não só do câncer, né? O câncer não define a gente, nós não somos um câncer, nós temos o câncer, uma doença crônica. Então, ter pessoas ao nosso redor, tanto família como profissionais, que nos ajudam nesse sentido,
faz toda a diferença. Bem, elas não se conheciam pessoalmente, mas vocês viram que a conexão foi muito rápida. E quando uma falava, todo mundo concordava. E é isso que a doença faz, de uma maneira dolorosa, mas ela conecta pessoas. Ela te mostra que a tua história pode ser diferente, o teu diagnóstico pode ser diferente, mas vocês vão passar por coisas parecidas, infelizmente coisas tristes, né? Mas também é o que vai poder fazer uma rede de apoio, né? E se apoiar. E é isso que a gente gostaria com esse momento. Que neste momento eu tenho certeza que em algum lugar tem alguma pessoa com alguém da família que está passando por um tratamento ou que acabou de receber o diagnóstico e que pode estar sentindo esse chão se abrindo. Mas elas estão aqui com essa palavra, sim, contando um pouco de como foi a sua história, mas te dando forças também para seguir adiante, né? Porque é isso que faz a família, né? A vontade de viver, de seguir adiante. E a gente tem que aprender a pedir ajuda, porque a mulher, querendo ou não, no dia a dia, vai fazendo uma coisa, trabalha, cuida de filhos e tal, e a gente não para pedir ajuda. E chega no momento que a gente precisa de ajuda. E é muito importante poder contar e é importante saber pedir também. Não somos Mulher Maravilha. Não, é se deixar ser cuidada. Eu acho que isso é muito, muito importante. As mulheres precisam entender que elas podem sim ser cuidadas. Meninas, o pessoal de casa já está acostumado que eu sempre abro o programa com a pergunta do dia, mas hoje a pergunta do dia é para vocês. Então eu vou pedir para a Tiane colocar na tela e que cada uma me responda. Qual foi o momento mais transformador da sua jornada enfrentando o câncer de mama e que você gostaria de dizer para outras mulheres que estão passando por essa batalha agora? O que eu gostaria de dizer? Você não está sozinha. Existe uma rede de apoio. Procure ajuda o quanto antes. Porque nós mulheres, muitas mulheres, elas têm receio de... eu tenho medo do diagnóstico. Então, assim, quanto antes você descobrir, a chance de cura é muito maior. Então, assim, não retenha, não tenha medo, vá atrás, porque, assim, pode ser como não pode ser, só que se for, você tem um diagnóstico, né, muito mais. E, assim, e para aquele que tem um paciente em casa, ame, cuide, esteja perto, sabe que isso faz toda a diferença para um paciente oncológico. Maravilha. Lauren? Eu digo assim, eu sempre falo que para mim o momento transformador foi quando eu entendi que o câncer não é uma sentença de morte. Foi quando eu entendi que existe muita vida e principalmente a gente pode ter qualidade de vida apesar de estar num tratamento que é tão pesado, tão puxado. Então, assim, não pense que o seu mundo acabou. Eu sei que a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente descobre o câncer, quando descobre uma metástase, vamos morrer, nossa vida vai parar. Não. Dentro das nossas limitações, a gente consegue seguir adiante. Então, fique muito atenta ao seu corpo, faça os seus exames em dia, mas se você cair nesse diagnóstico, lembre-se que existe muita vida apesar do câncer. Eu concordo com as duas. Eu acho que o diagnóstico precoce e a gente saber se cuidar, a mulher tem que conhecer o seu corpo, tem que saber, né, o que tem de diferente ali. É muito importante. O câncer, como ela disse, não é uma sentença e eu sempre falo isso, né? E eu acho que a gente se transforma eu principalmente me transformei nesse sentido de ser paciente, de saber que cada coisa tem o seu tempo, a recuperação é um tempo, a gente entender a doença tem um tempo, a gente se tratar tem um tempo, a gente se curar tem um tempo. Então, isso foi uma das coisas que me mudou muito, porque a gente, né, aquela ansiedade do dia a dia, a gente não tem controle das coisas. E eu aprendi que não, que a gente precisa parar, esperar e dizer, tá bom, leva o tempo que for necessário. Meninas, eu estou muito honrada com a presença de vocês, muito obrigada pela presença, pelas palavras encorajadoras. E a gente continua aqui torcendo por vocês, pelo tratamento, tá? Obrigada. Muito obrigada.